realização do exame químico da urina. Hoje em dia, a maioria dos laboratórios utilizam as tiras reagentes, sejam elas feitas a leitura manual ou por processos automatizados. Mas o princípio da técnica é o mesmo. Ela vai permitir, através de um método rápido, realizar a determinação de vários parâmetros químicos. O pH, a proteína, glicose, cetona, sangue, análise de bilirrubina, urobilinogênio, nitrito, leucócitos através da reação da leucócito-esterase e o parâmetro da densidade ou gravidade específica que eu falei para vocês, que poderia também ser realizado através da tira reagente. Então a tira reagente, ela vai me dar um resultado semi-quantitativo. Essas substâncias todas, elas podem ser avaliadas com a presença de traços, 1, 2, 3 ou até 4 cruzes daquela substância a ser pesquisada, ou eu posso dar, por exemplo, uma estimativa em miligramas. Algumas substâncias, como o urobilinogênio, ela vai estar em miligramas por decilitro, ok? Como que eu vou fazer a técnica da tira de urina? Eu vou homogeneizar obrigatoriamente essa amostra e em seguida a tira de urina é submergida no recipiente ou num tubo de ensaio de fundo cônico. É necessário esperar que essas reações químicas aconteçam e o tempo entre as reações elas vão ser diferentes de acordo com o soluto que eu estou pesquisando. Então, na verdade, vai de 30 segundos a 2 minutos, como na presença da reação dos leucócitos. E eu vou fazer a comparação com os padrões estipulados pelo fabricante. Aqui, se eu tivesse um processo automatizado, quem estaria fazendo esse processo de leitura seria a minha máquina. O que eu tenho como resultado da leitura dessa tira de urina? Então, a densidade, ela vai variar de acordo com o estado hídrico do meu indivíduo. Então, na verdade, se ele está com uma perda hídrica, ele vai estar com uma densidade baixa, porque ele está perdendo urina, bastante líquido na urina. E pelo contrário, se ele está com uma atividade renal baixa, ele vai ter o quê? Uma elevação da densidade específica. Já o pH, ele vai ser a avaliação dos distúrbios eletrolíticos do sistema de origem metabólica ou respiratória. Ou seja, aquele paciente que está fazendo uso de substâncias como bicarbonato num ambiente hospitalar e querem saber junto com a gasometria, se esse indivíduo, como ele está reagindo ao tratamento. A proteína é a presença de doenças renais, porque normalmente nós não encontramos proteínas em quantidades significativas na urina. A glicose é utilizada basicamente para distúrbios diabetes, avaliação de diabetes, e os corpos cetônicos também que seria associado a ela, porém ela pode estar presente em dietas onde o indivíduo retira os carboidratos. Então, naquela situação que ele não faz o consumo de carboidratos, ele vai utilizar ácidos graxos. E esses ácidos graxos vão dar como componentes finais os corpos cetônicos que serão liberados na urina. Além disso, estados febris ou até exercícios físicos intensos, eu posso ter o corpos cetônicos aumentado. O nitrito, ele já é mais específico para infecções do trato urinário. Porém, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Como eu falei para vocês lá no início da apresentação, se eu utilizo uma amostra do primeiro jato da manhã, aquela urina ela teve uma concentração normal e dá o tempo do micro-organismo reduzir o nitrato a nitrito. Porém, se eu pego uma amostra aleatória, aquele indivíduo pode estar com uma infecção urinária e não dá tempo de correr esse processo em vivo. Então, você pode ter o nitrito negativo e esse indivíduo ter infecção do trato urinário. A presença de sangue ou a hemoglobina livre pode estar presente em doenças principalmente glomerulares, tumores de bexiga, renal, urolitíase é extremamente comum, além de infecções renais graves. Os leucócitos, outra reação que acontece na tira de urina,
basicamente vai estar associada à infecção do trato urinário, doenças inflamatórias e cálculo renal também pode estar presente na urina. Quando eu encontro bilirrubina e urobilinogênio, eles estão basicamente associados nos processos corporais. Então, a presença de bilirrubina basicamente vai me informar se eu tenho uma lesão hepática, seja por hepatite, cirrose, ou se eu estou com uma obstrução do duto biliar e essa urina vai estar com presença de bilirrubinas. Já o urobilinogênio, é normal que eu tenha em torno menos de 1 mg por decilitro de urobilinogênio na urina. Então, a presença de mais está associado a doenças hemolíticas ou estado patológico do trato intestinal. Então, se eu tenho um indivíduo, se ele tem uma icterícia, essa icterícia ela é hemolítica ou é associada a processos hepáticos? Eu vou utilizar a visualização da bilirrubina e do urobilinogênio. Se esse indivíduo tem, devido a processos hepáticos, eu vou ter a bilirrubina aumentada. E se é por hemólise, eu vou ter o urobilinogênio. Eu vou ter que ter determinados cuidados com essa tira reativa, porque veja, eu tenho muitas informações associadas a ela, então eu vou ter que ter um cuidado muito rigoroso em relação a como eu vou guardar e armazenar essas amostras. Então, eu tenho que utilizar recipientes opacos e bem fechados, por quê? Porque a reação da luz, ela vai interferir no resultado final desse meu exame. Eu vou manter a tira em temperaturas abaixo de 30 graus, ou seja, temperatura ambiente. Não posso congelar essa amostra de forma alguma. Passou o prazo de validade, eu não vou poder utilizar. Então, eu vou descartar essa amostra não utilizando. E se eu observo que, apesar de estar dentro do prazo de validade, a cor normalmente que ela deveria estar não está presente, eu não utilizarei também esse material. Antigamente, muitas pessoas faziam o hábito de cortar as tiras no intuito de fazer uma economia. Então, esse processo é extremamente inadequado, porque eu preciso de uma área para que aquela reação aconteça. Se eu cortar essa tira, eu não vou ter a chance de ter a positividade como deveria ser e vai interferir na leitura dessa reação. Além do que, eu tenho que estar ciente que muitas vezes eu vou ter substâncias que vão interferir na minha leitura. Aquele indivíduo está tomando um medicamento, tomando a vitamina C, o ácido ascórbico, ele reage, ele é uma substância que vai fazer com que muitas reações possam dar falso negativa no meu parcial de urina. Então eu tenho que tomar cuidado em relação a isso. Pensando nesta situação, algumas tiras apresentam uma reação do ácido ascórbico.